Vamos dar continuidade agora com os yogas do sonho e do sono. Vamos nos colocar na posição de meditação. Manter nossa coluna ereta. Mantemos os olhos entreabertos. Vamos manter a nossa atenção. Sílaba tibetana A. Caso você não tiver o suporte no A diante de você, visualize o céu claro, aberto, e o A flutuando na altura dos olhos. Mantenha a sua atenção focada. Surgir um pensamento, se algo ocupar sua mente, imediatamente volte a focar no A, mas com a mente relaxada, sem esforço.
9 respirações purificadoras. Foque novamente no ar. Faça o exercício de levar a tua consciência até o coração. Tá? Agora, por um instante,
ao invés de focar o ar para fora, observe aquilo que em você observa o ar. E relaxe. Visualize-se flutuando no céu. Dissolva completamente seu corpo e desfrute da presença. Somente seguir um pensamento, imediatamente volte somente para o estado natural, relaxado. A mente calma. Visualize diante de você o guru. Visualize que da testa, da garganta e coração do guru emana uma corrente de luz que toca tua testa, tua garganta e teu coração. Te confere os empoderamentos de corpo, fala e mente. Visualize que o guru dissolve sem luz, funde-se contigo. E você faz a experiência da união da sua mente com a mente do guru.
A coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Sinta-se protegida, sinta-se protegido. Visualize o espaço em que você está, seu quarto, sua sala, sua casa, seu prédio, cercada de protetores. Conecte-se a Yeshua, a mãe do espaço. Soma Mara Yodza. Soma Mara Yodza. Soma Mara Yodza. Bem, nós damos sequência então aos nossos estudos. Estamos na página 113, o calmo permanecer. Semana passada e essa semana nós iniciamos com a experiência de chamata, com a prática de chamata, uma forma de experimentarmos, né? Então vamos lá. Todas as disciplinas yogis e espirituais incluem alguma forma de treinamento mental para fortalecer a concentração e acalmar a mente o suficiente para que ela não se distraia na prática. E é interessante, né? Porque a chinês, chamata, tem uma função que é a função de desenvolver concentração, desenvolver a mente no sentido de que ela consiga se manter firme durante a prática, de que ela consiga se manter concentrada. Na tradição tibetana, essa prática é chamada de calmo permanecer, chinês. Reconhecemos três estágios no desenvolvimento da estabilidade: chinê com esforço, chinê natural e chinê última. Chinê com esforço é essa que nós miramos algo e ficamos ali, permanecemos, tem um esforço de se manter, tem um esforço por não seguir pensamentos, tem um esforço. O chinê natural já é essa experiência que flui naturalmente. E a chinê última já é a própria realização, né, que é para onde conduz todas as práticas. Nos yogas do sonho e do sono, nós falamos de sono, do sonho de clara luz, ou no yoga do sono de clara luz. Então, nós diríamos que a chinê de clara luz, essa chinê última, né, que é a experiência da própria iluminação. Mas, basicamente, então, nós falamos de uma chinê com esforço, que todo esse esforço de evitar pensamentos, de focar a letra, de se manter ali, há um esforço para isso, e a chinê natural, né? Que é para onde nós tentamos guiar na medida em que nós conduzimos a prática, essa experiência de se soltar, né? De simplesmente se soltar.
A prática de chinê começa com uma ancoragem mental num objeto. Essa ancoragem mental pode ser em qualquer objeto. Na semana passada, o Adalto perguntava: posso praticar com outra letra? Sim. Algumas tradições praticam chinê com a letra Hung. Nós praticamos com o A, porque é da nossa tradição, da nossa linhagem. Então, os mais diversos objetos podem servir para que a gente se ancore, né? Existem lamas que pedem que nós visualizemos um objeto sagrado, uma estupa, um Buda, ou até mesmo uma lamparina acesa. Algumas tradições vão dizer um ponto qualquer, em qualquer lugar, a 45 graus, né? Para que você mantenha a visão a 45 graus, olhando. E quando nós praticamos sentados no chão, nós vemos que a gente tem que olhar para o apoio do rodapé, né? Para o exato momento em que o chão e o rodapé se encontram, a parede e o chão se encontram, 45 graus, né? É claro que o tibetano não está preocupado com isso, com 45 graus, isso já é uma racionalização do processo, né? Nós relaxamos, mantemos os olhos entreabertos e relaxamos. Quando a concentração está suficientemente forte, passamos para a prática de ancoragem sem objeto, ou seja, nós relaxamos. Comece a prática sentado na postura de meditação de 5 pontos. A postura de meditação dos 5 pontos é a postura tradicional bom, né? Então, quais são os 5 pontos? Pernas cruzadas, as pernas cruzadas. Tenzin Wangyal Rinpoche ensina que se a gente for praticar sentado em uma cadeira, que ainda assim a gente mantenha as pernas cruzadas na altura dos tornozelos. Ele explica que nós cruzamos as pernas para que toda a energia do corpo fique concentrada, né? E ele diz, olha, quando está muito frio e nós adormecemos, nós nos encolhemos para que todo o calor do corpo fique concentrado, para que todo o calor do corpo fique concentrado em nós. Então, nós nos encolhemos. E quando nós praticamos sentados no chão, nós cruzamos as pernas para que toda a energia fique muito perto. Os tibetanos têm uma preocupação com as pernas dos canais inferiores, para que também a energia vital, né, não se concentre nas pernas, mas fique concentrada no tronco, para que a prática tenha um efeito mais benéfico, ou melhor, tenha mais, fique mais concentrada, né? As mãos sobrepostas no colo, na posição de meditação, com as palmas para cima e uma sobre a outra, né? Nós mantemos uma mão sobre a outra, né? Voltadas para cima. A coluna vertebral deve estar ereta, mas não rígida. Então, sempre relaxado, tudo muito relaxado, né? Sem tensão. Então, a coluna fica ereta, mas não tem a tensão para mantê-la ereta. Simplesmente ereta, mas não rígida. A cabeça levemente inclinada para frente, né? Para que essa parte do pescoço não fique pesado, não fique, simplesmente inclina para frente para que fique reto. E não fique desconfortável, né? Os olhos entreabertos. Então, Tenzin Wangyal Rinpoche também ensina que nossos ombros precisam ficar abertos. Os ombros abertos já dão estabilidade para a coluna vertebral. Então, sem que haja rigidez ou esforço, a coluna fica ereta, os ombros entreabertos. Nós usamos no bom a imagem do garuda, né? Como se fosse um garuda prestes a voar. A cabeça inclinada para frente, os olhos entreabertos. Se a postura for muito desconfortável ou impossível,
Sente-se em qualquer postura que permita que a coluna fique ereta, com a cabeça levemente inclinada e os olhos abertos. Percebam que para Chinê, para Shamatha, os olhos abertos são bastante importantes. Se nós formos olhar os praticantes Dzogchen, eles vão ficar com os olhos totalmente abertos, né? É comum isso. Então, os olhos abertos, simplesmente contemplando o espaço, né? Agora, numa prática como essa, e como nós estamos treinando, nós podemos deixar os olhos entreabertos, né, enquanto treinamos, a coluna ereta, os ombros como garuda prestes a voar, e as mãos abertas, né, no colo. Os olhos devem estar relaxados, nem muito abertos, nem muito fechados. Posicione o objeto de concentração de modo a permitir que os olhos fiquem voltados diretamente para frente, nem para cima, nem para baixo. Simplesmente na sua frente. Durante a prática, tente não se mover, nem mesmo engolir ou piscar, mantendo a mente focada exclusivamente no objeto. Porém, não engolir, não piscar, não pode ser um problema. Então, esse tente é também sem esforço. Porque senão, eu não posso piscar, não posso piscar, se torna um pensamento, e aí esse pensamento não permite relaxar. Então, sempre relaxando. Mesmo que as lágrimas escorram pelo seu rosto, tente não se mover, deixe a respiração ser natural. A chegada das águas, né, a lágrima, a saliva, faz parte da Shinê no bom. Então, nós deixamos que as lágrimas venham, que a saliva venha sem nenhum problema. Faz parte do permanecer em Shinê. Geralmente usamos como objeto de concentração a sílaba tibetana A, representada nas imagens a seguir. Ela tem muitos significados simbólicos, mas aqui é usada simplesmente como um suporte para o desenvolvimento do foco. Outros objetos podem ser usados: a letra A do alfabeto português, uma imagem, o som de um mantra, a respiração, praticamente qualquer coisa. E isso é importante, porque qualquer coisa, né? Um perfume pode ser usado, o barulho dos carros na rodovia pode ser usado, né? Ou o silêncio pode ser usado, a respiração, prestar atenção somente na respiração pode ser usado também. Porque, no fundo, o que nós estamos buscando é um objeto de concentração, um objeto de apoio, de ancoragem, que pode ser até o barulho que nos irrita. Então, ancora no barulho que te irrita. Mas não presta atenção em nada, só no barulho, só no movimento do som, somente naquilo. No entanto, é bom usar algo conectado ao sagrado, que possa servir de inspiração. Esse é um ponto importante também, porque quem é de uma tradição cristã, quem é de uma tradição, de qualquer tradição, você pode usar um símbolo da sua tradição, né? Você pode colocar diante de você uma imagem de Cristo e praticar, né, olhando para essa imagem. Você pode colocar, sei lá, o objeto de sua devoção, né? Para servir de inspiração. Se possível, use o mesmo objeto cada vez que praticar, em vez de ficar alternando objetos. A continuidade apoia a prática. Por quê? Porque você vai criando também conexão com esse objeto. Você vai criando um vínculo com esse objeto. Também é preferível focar em um objeto físico, fora do corpo,
porque o objetivo é desenvolver estabilidade durante a percepção dos objetos externos e mais tarde, mais adiante, dos objetos internos, dos objetos nos sonhos, da própria natureza da mente, da própria base. Se você escolher a letra A tibetana, baixe a imagem da internet ou desenha em um pedaço de papel com cerca de 2,5 centímetros quadrados. Tradicionalmente, a letra é branca, inserida em círculos coloridos concêntricos. O círculo central, o pano de fundo para o A, é o índigo, o azul. Em torno dele há um círculo azul mais escuro, depois o verde, depois o amarelo, depois o branco, depois do verde o vermelho, o amarelo e o branco. Mas você pode simplificá-la em um papel preto e branco, porque de alguma forma esses 5 círculos representam as 5 cores, as 5 luzes não duais, que estão associados também aos 5 elementos: o elemento espaço, o elemento terra, fogo, água e ar, né? Terra, fogo, água, ar e espaço. Os 5 elementos estão refletidos ali, assim como também as 5 famílias búdicas, assim também como as 5 sabedorias do bom. Então, tudo está refletido nesses 5 círculos. O A como a consciência do espaço. Então, esse símbolo do A e os círculos concêntricos, ele representa e conecta diretamente a perspectiva da iluminação. A consciência que reconhece o vazio, a consciência, o A como a consciência e o espaço aberto como vazio. Colhe o papel em um bastão de comprimento suficiente para manter o papel à altura dos olhos quando você se sentar para praticar, fazendo uma base que o mantenha em pé. Ou colhe a imagem na parede, na altura dos olhos, cerca de 45 ou 60 centímetros à frente dos olhos, ou onde seja mais confortável para repousar seus olhos. Conforme a concentração se fortalece, os períodos de prática se prolongam. Podem surgir sensações incomuns no corpo e fenômenos visuais estranhos. Você também pode sentir sua mente fazendo coisas estranhas. Tudo bem. Essas experiências são parte natural do desenvolvimento da concentração. Elas surgem à medida em que a mente se acomoda. Não se deixe perturbar nem se entusiasme com elas. Isso é muito importante, gente, esses pontos que o Rinpoche traz. Porque, de alguma forma, quando nós praticamos, alguns fenômenos vão surgir, né? O Shagdo Tulku Rinpoche dizia: nós estamos fazendo fogo, vai aparecer fumaça. E isso é normal. Então, é normal que durante a prática de Shiné, durante a prática de Shamatha, tudo ao nosso redor comece a ondular, né? Como se as coisas ficassem instáveis, se movendo. Simplesmente mantemos o foco. Porque tudo isso surge ao nosso redor como distração. De algum modo, o nosso ego, ele vai fazer o que for possível, necessário, para que a gente se distraia. Nós nos alimentamos da distração. Então, durante a prática, é muito comum que nossa mente voe, os pensamentos vêm, os movimentos ao redor vão tentar atrair nossa atenção, mas ali nós precisamos ficar no calmo, permanecer. Deixa tudo surgir, deixa tudo vir à fala, mas não segue nada. Não segue nada. Chinê com esforço. A primeira etapa da prática é chamada de chinê com esforço. Normalmente a mente se distrai fácil e rapidamente. Pode parecer impossível permanecer focado no objeto por um minuto sequer.
No início, em vez de uma sessão longa, é conveniente praticar em numerosas sessões curtas, alternando com intervalos. Não deixe a mente vaguear durante os intervalos. Em vez disso, recite um mantra, trabalhe com uma visualização ou envolva-se numa prática que você conheça, por exemplo, o desenvolvimento da compaixão. Após o intervalo, volte à prática de ancoragem. Se você estiver pronto para praticar, mas não tiver um objeto em particular para utilizar, visualize uma esfera de luz em sua testa e concentre-se nela. A prática deve ser feita uma ou duas vezes ao dia ou com mais frequência se você tiver tempo. Desenvolver a concentração é como fortalecer os músculos do corpo. Exercitar-se regularmente e com frequência funciona melhor. Para se tornar mais forte, continue desafiando seus limites. Certo? Então, o texto ele é autoexplicativo, né? E o Rinpoche traz um ponto bem importante. Se não tem um objeto de meditação, se não tenho em que me ancorar, visualizo uma esfera de luz branca na testa. E nós fazemos essa visualização em várias práticas, né? Na conexão com o corpo, né? Dentro das práticas, nós visualizamos essa esfera de luz branca e nos conectamos com ela em nossa testa. Mantenha a mente no objeto. Não siga os pensamentos do passado ou do futuro. Não permita que a atenção seja arrastada pela fantasia, pelo som, pela sensação física ou qualquer outra distração. Apenas mantenha-se em contato com a percepção do momento presente. Concentre a mente no objeto de maneira firme e clara. Tente não perder a consciência do objeto, nem por um instante. Respire suavemente e depois mais suavemente, até que a sensação de estar respirando desapareça. Permita-se aos poucos entrar profundamente em estado de silêncio e calma. Certifique-se de que o corpo se mantenha relaxado. Não se deixe tensionar pela concentração. Da mesma forma, não se deixe cair em torpor, em embotamento ou em um transe, porque também há o risco de a gente relaxar e ficar quase que como um transe, né, em torpor. Então, nós precisamos estar sempre despertos, acordados, conscientes de tudo que está acontecendo, conscientes do próprio processo chinês. Então, é comum que a gente possa relaxar ou até mesmo adormecer. Não há problema em adormecer, não há problema em seguir um pensamento, não há problema em nada disso. A única questão é que, tomado consciência de que adormecemos, de que seguimos um pensamento, de que nos perdemos, voltamos ao objeto e iniciamos novamente. Não pense no objeto, não pense no ar, não pense no que ele significa. Simplesmente se mantenha consciente dele, ele está na minha frente. É essa a consciência, né? Simplesmente consciente do objeto, né? Sem perder essa consciência. Pensar sobre o objeto não é o tipo de concentração que estamos desenvolvendo. O objetivo é apenas manter a mente posicionada no objeto, na percepção sensorial do objeto, manter-se consciente da presença dele sem qualquer distração. Quando a mente se distrair, ele se distrairá e ela se distrairá de novo, e de novo, e de novo. Traga gentilmente de volta para o objeto e a deixe repousar.
Então, o objeto é o que vai caracterizar essa chinê com esforço, né? O esforço de se manter atento, atenta a um objeto. Na medida, então, em que chinê com objeto evolui, né, essa chinê com esforço, nós passamos para a chinê natural. À medida que a estabilidade se desenvolve, passamos para a segunda etapa da prática, a chinê natural. No primeiro estágio, a concentração é desenvolvida direcionada continuamente a atenção para o objeto e pacificando a mente indisciplinada. No segundo estágio, a mente é absorvida na contemplação do objeto. O esforço não é mais necessário para mantê-lo imóvel. A mente se estabelece em uma tranquilidade relaxada e agradável, permanecendo quieta. Os pensamentos surgem sem distrair a mente do objeto. Os elementos do corpo se harmonizam e o prana se move de maneira uniforme e suave por todo o corpo. Este é um momento apropriado para passar para a ancoragem sem objeto. Abandone o objeto físico e simplesmente estabeleça o foco no espaço. É útil olhar para o espaço amplo como o céu, mas a prática pode ser feita mesmo em uma pequena sala, ancorando a atenção no espaço entre o seu corpo e a parede, no espaço entre um pensamento e o outro, ancorando a atenção na abertura, somente no espaço. Permaneça firme e calmo. O relaxamento é fundamental. Solte qualquer tensão em seu corpo. Em vez de se concentrar em um ponto imaginado no espaço, permita que a mente permaneça fortemente presente, mas com a consciência difusa e ampla. Tome consciência de todo o seu corpo visual. Ao mesmo tempo, chamamos isso de dissolver a mente no espaço, ou fundir a mente com o espaço. Isso levará a um estado de tranquilidade estável. E aí sim poderá se fazer, se chegar à prática de chinê última. Então, a evolução natural do chinê, do chinê com esforço no objeto, aquilo que nós tentamos conduzir em nossas práticas, que é essa experiência de conexão com o espaço, de uma mente consciente do espaço, mas de uma consciência difusa, de uma consciência aberta, não unifocada num objeto, mas desperta, atenta e na experiência do espaço. Vamos praticar um minutinho novamente, só mantendo a nossa coluna ereta, nossos ombros entreabertos, nossos olhos entreabertos. E simplesmente relaxe, sem seguir um pensamento, sem se conectar a nada, simplesmente relaxe. E nós vamos praticar dessa forma, relaxados por 3 minutinhos.
Bem, alguém gostaria de fazer algum comentário, usar a palavra está aberta. Oi, Denis. Eu só Oi, gostaria Marco. se você pudesse falar um pouco, que tem os dois nomes, tem Shamatha e Shiné, e tem também Vipassana. Tem alguma relação Vipassana com alguma dessas técnicas? Não. Eu não conheço, né? Vipassana aí são técnicas indianas, se conectam com outras tradições. Eu já vi alguns mestres falando sobre Vipassana, mas não conheceria muito, tá? Do ponto de vista de Shamatha e Shiné é a tradução. Shiné em tibetano, Shamatha em sânscrito. Então são práticas, podem ter algumas nuances, né? Alguns nuances a depender da linhagem, mas nós estamos falando da mesma prática entre Shamatha e Shiné. Só tem uma diferença de acordo com o idioma, se tibetano ou se sânscrito, né, o hindu. Agora, não tenho conhecimento de Vipassana, então qualquer coisa que eu falar sobre esse assunto, eu estou falando de uma coisa que eu não conheço, tá bom? Pelo que eu sei, Vipassana é uma meditação analítica que permite insight. Então, pelo meu entender, né, Uhum. que também não é muito grande, até onde eu entendo, é, seria, seria pegar um ponto e analisar aquele ponto. Uma prática mais contemplativa, assim, observa, o ponto Analítica. não saberia, mais Analítica. analítico. Sim. Nessa linhagem não tem uma meditação com essa característica. Pode ter, eu desconheço. É porque quando a gente olha para o bom, são milhares de práticas, milhares de técnicas, né? Eu não conheço todas, né? Então pode-se ter algo muito parecido com o Vipassana, eu não saberia te dizer, Marcos. Marco. Ana e Paulo, Denis, primeiro eu queria lhe agradecer sempre a sua condição. Eu queria que, se fosse possível, você mostrar a posição da mão, que eu estou em dúvida, a posição das mãos, como é que fica na hora da meditação. certo. É uma, Ah, uma, somente uma descansando as pontas do dedo sobre a outra. a direita Existe sobre a uma esquerda. Existe uma questão, tá? Que agora eu me perdi aqui, não tenho certeza se é a direita sobre a esquerda ou se é a esquerda sobre a direita. A Andrea está aqui na sala, talvez ela possa me fazer Eu uma acho que a correção. direita é sobre a esquerda, Denis. Porque tem a questão da perspectiva da sabedoria, que seria a mão ligada ao canal é, da sabedoria, que é o canal vermelho, que é o canal feminino. Agora, se é direita sobre a esquerda, Sandra, Eu acho que é, eu treino assim. Eu acho que eu aprendi é, assim. eu só vou me certificar e passo no grupo, porque eu acabo treinando também, mas eu acabo fazendo com a esquerda sobre a direita, mas posso estar equivocado, né? Então eu passo no grupo qual é a posição correta ali das mãos, tá? Obrigada, Seja Denis. como for, não tem dos polegares unidos, né? Como no Soto Zen, né, que a gente une os polegares
é somente as mãos mesmo, a ponta dos dedos, uma descansando sobre a outra. É relaxado mesmo, né? Mas aí depois a gente só certifica ali no grupo qual mão apoia qual. Tá bom, obrigada. Tá bem? Bom. Vamos fazer nossa dedicação? Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Teze Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite, e nós nos encontramos segunda-feira novamente. Boa noite, Boa muito noite, obrigada, Denis. Denis, Obrigado. Andréia. Boa Boa noite, Obrigada, noite, Boa pessoal. noite. Silvia. Boa Boa noite. Boa noite. semana. Boa semana. Obrigada. Descanso a todos. Boa noite. Boa noite.